O que você quer ser quando crescer? Médico, engenheiro, jornalista, biólogo, pesquisador, advogado? Advogado? Ih, será que cristão pode ser advogado também? Oi, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Oi, tchutchucos da Fabi! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vim falar de um assunto que muitos de vocês me perguntaram, que é como escolher a profissão. E essa dúvida existe porque muitas pessoas têm dúvida se algumas carreiras podem ser ocupadas por pessoas cristãs. Será que aquilo condiz com a fé? Será que aquilo condiz com os princípios? Existem muitas dúvidas em relação a isso. E não é de hoje não, desde a minha época. Eu lembro que quando eu estava escolhendo, eu fiquei em dúvida entre 3 carreiras, que era cursar História, fazer jornalismo ou fazer Direito. Eram as carreiras que eu tinha em mente na época. E muita gente, quando eu falava dessas 3 opções, dizia, ai, mas advogado não pode. Quando já se viu crente advogado tem que mentir, advogado tem que fazer um monte de coisa errada. E eu lembro que na minha cabeça, ainda adolescente, eu falava, nossa, mas tipo, não posso ser advogado, eu queria muito ser promotora pública, entendeu? Eu queria aprender, desamarrar tudo, fazer justiça. Eu achava que dava. Eu acabei escolhendo a minha profissão, escolhi o jornalismo e também depois de escolher o jornalismo, eu ainda ouvi muita gente dizer, mas jornalista, não dá pra trabalhar em televisão. Como que um cristão vai ficar naquele meio de televisão? Outra hora, não dá pra trabalhar em revista, porque já se viu, vai ter que escrever sobre isso. E eram muitos os comentários dessa ordem, sabe? E tipo, eu trabalhei em revista, eu trabalhei em televisão e também por causa da minha carreira de jornalista, eu acabei conversando com muitos outros profissionais, acabei tendo conhecimento de muitas outras carreiras e claro, curiosa, eu sempre perguntava como era isso, como era aquilo, as dificuldades em cada área, obviamente. E eu vejo hoje muitos jovens perdidos, porque às vezes querem uma carreira e os pais acham que aquilo não condiz com a sua fé, que não vai dar pra ser cristão, enfim. Você tem essa dúvida? Primeiro vamos falar de como escolher uma carreira. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar com mais inteligência. Eu acho que algumas coisas têm que ser levadas em conta e eu conto assim 3 que eu acho muito importantes para você escolher a sua profissão hoje. Mas antes de pensar nas 3 para escolher, eu gostaria de falar de uma para não se escolher, um critério pelo qual não se basear. Dinheiro! Isso porque muitas famílias acabam instruindo os filhos e você talvez que esteja em vias de escolher a sua profissão e esteja pensando só na rentabilidade que ela vai te proporcionar. Quanto ganha um profissional desta área? Antes mesmo de saber o que faz o profissional daquela área, a pessoa está querendo saber qual é a margem salarial. Olha umas revistas que listam as carreiras mais bem pagas, as 20 carreiras do futuro. Isso é muito legal para você, né, ter uma noção. Mas de verdade, não é isso que vai te fazer realizada no trabalho depois. Por isso, eu acho que essas 3 dicas podem te ajudar muito a escolher a profissão. A primeira é o velho clichê. Escolha algo que você goste de fazer. Você já deve ter ouvido o ditado que quem trabalha no que gosta, não trabalha. Eu acredito nisso piamente. Não é que você não vai ter problemas nessa profissão. Claro que vai. Toda profissão tem vantagens e desvantagens. A questão é que quando você trabalha com o que você gosta, é muito mais fácil você superar os desafios, as coisas ruins que, vão existir no meio do caminho, as pessoas chatas que vão aparecer. Então essa dica é fundamental. No que você é bom, o que você gosta de fazer. Veja, Deus deu dons diferentes para pessoas diferentes. Nem todo mundo tem o dom de ensinar, por exemplo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo ensinar, ir para uma classe, ter metodologia, saber o que vai ensinar durante todo o semestre, coisa que os professores fazem e eu acho admirável. Eu não consigo. Eu, por exemplo, também tenho pouca paciência quando eu ensino alguma coisa uma vez e a pessoa não aprende, eu ensino de novo, ela não aprende e continua perguntando isso constantemente, me dá uma raiva. Eu não daria para a professora, como a gente pode notar. Outras pessoas lidam muito bem com máquinas, com procedimentos, com coisas, mais exatas, mas não são bons de comunicação interpessoal. Isso não é um defeito, é só uma característica. Tem gente que diz, Fábio, meu pai quer que eu seja advogado. Eu odeio argumentar com as pessoas, eu gosto de fazer cálculo. Poxa, você pode ser um ótimo professor de matemática, você pode ser um engenheiro, um arquiteto, qualquer coisa que mexe com esses números. Por que você tem que ser advogado, uai?
Outras pessoas têm uma facilidade incrível com tudo que tem a ver com o corpo humano, com saúde, sabe? Com mobilidade, gostam de jogar bola, de fazer atividade física e talvez tenha deficiência numa outra área. Já caiu por terra essa história do número do QI? Qual é o seu QI? De um tipo só de inteligência. Já se sabe há muito tempo que existem vários tipos de inteligência. E não só um. Não é porque você é um terror em matemática que você vai ser um terror em tudo. Amém, Jesus, né? Você pode ser bom, por exemplo, em detectar problemas e não em solucioná-los. Existem carreiras específicas para isso. Esse então é o primeiro ponto. Escolha algo que você goste e no que você seja bom, para que você não tenha que fazer aquilo como um martírio. Segunda coisa para você escolher a profissão. Olhe várias outras profissões. Talvez desde criança você tenha pensado em ser um arqueólogo, porque brincava com dinossauros, porque queria descobrir ossos antigos, civilizações passadas, assistiu muito Indiana Jones. E daí você não pensou em mais nada porque você botou isso na cabeça, nem se abriu para novas possibilidades. Aí descobriu que não tem faculdade perto da sua casa, você não pode morar longe de casa, é uma confusão, tem que ser bom nos negócios que você não é, e de repente você se vê perdido porque sempre pensou numa coisa só. Então, abra a tua mente e saiba que existem várias possibilidades. Para isso, existem feiras das profissões em muitas universidades e colégios. Também pode ter a possibilidade de conversar com pessoas que trabalham nessa área. Por exemplo, se o pai da sua amiga trabalha numa coisa diferente, pergunta como é o trabalho, conversa, bata um papo, sabe? Pense em outras possibilidades. Isso vai fazer com que a sua mente não entre em parafuso na hora de escolher a carreira bem no terceiro ano, na hora que você quer entrar na faculdade com 18. Quem disse que tem que ser com 18? Quem disse que não pode ser com 20? Quem disse que não pode ser com 25? A gente não desespera que tem que entrar com 18 e terminar com 21. Aliás, esse é o terceiro ponto. Escolha a sua carreira quando você estiver pronto para pensar nela. Muita gente entra na faculdade e acaba desistindo no primeiro, no segundo, no terceiro, às vezes no último ano. Eu já vi gente desistindo de medicina depois de 5 anos estudando. De repente, uma boa medida para você seja passar um ano fazendo estágio em algumas coisas, ou fazendo um ano de intercâmbio, ou fazendo um mochilão mesmo pelo seu país, conhecendo pessoas diferentes, realidades diferentes, para você pensar melhor. Porque com 17, gente, com 18 anos, a gente é muito novo para tomar uma decisão que tem que ser para sempre. Aliás, esse é um outro ponto. Quem diz que tem que ser para sempre? Às vezes a gente tem aquela expectativa de que tem que escolher a faculdade agora, e qual é a faculdade, eu não posso errar. Todo mundo pode errar. Mesmo porque com 18 anos é muito cedo para você pensar numa profissão para a vida toda. E hoje em dia, a flexibilidade do mundo faz com que a gente possa mudar de ideia, mudar de carreira. Assim, mudei. Eu cansei de ser médico, vou virar pedicure. Não quero mais ser engenheiro, vou ser cantor, gospel. E assim as pessoas vão mudando de carreira. Tem gente que a cada 10 anos começa uma coisa nova. Ou talvez não tão nova, mas dá um novo direcionamento para sua carreira. Eu mesma fiz isso. Eu sou jornalista, atuo como jornalista, mas hoje eu sou mais escritora e palestrante do que mesmo jornalista. Já não faço mais reportagens todos os dias como eu costumava fazer. Tá errado? Não. Com 20 anos eu pensava de uma maneira. Com 30 eu penso de outro. Se você é pai ou mãe e está me assistindo, lembre-se que a carreira do seu filho é dele. Você já teve a chance de escolher a sua. E eu sei que é tentador dizer faz isso, vai por esse lado, vai por aquele lado, mas lembre-se, a vida é dele e não sua. E fazer muita pressão nessa hora de escolher a carreira pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque às vezes a pessoa fica até com medo, seu filho fica até com medo de dizer pra você qual a real vontade dele. Porque talvez se ele disser que quer ser artista plástico, você vai dizer, tá louco? Vai vender quadrinho na praça agora? Não vai ter dinheiro pra sustentar? Depois vai pedir comida? Não vai ter aposentadoria? Vai pagar INSS? Ou então se você é uma família muito descolada, ele aparecer querendo ser contador... Contador? Terno e gravata? Você tá louco? Trabalhar todo dia no escritório, usar roupa social? Todos aqueles cursos que eu te paguei de coisa livre? Cadê o Rastafari? Agora, se você é filho, lembre-se que é normal os pais interferirem. Claro, eles querem o seu bem. Mas converse com eles e ouça todas as opções. Se na sua família o diálogo é aberto, isso vai ficar mais fácil, porque vocês vão poder conversar sobre os prós e contras de todas as carreiras. Mas, Fábio, posso ser cristão e ser tal coisa? Bom, lembre-se que Deus precisa de todas as pessoas. Lembre-se que durante todos esses séculos, Deus tem usado diferentes pessoas
diferentes talentos e as mais variadas habilidades. Você pode sim ser um mensageiro de Deus onde você estiver. Mas Fábia, a minha carreira é muito mundana. Tem disso, né? Bom, se você desde já não consegue ver possibilidade de servir a Deus ou de dar um bom testemunho nessa carreira aí que você está pensando, então talvez seja o caso de descartar essa opção e ver uma outra similar a essa. Porque lembre-se que no meio disso tudo ainda tem aquele negocinho, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas. Você sabe como é que é, né? Isso não significa, obviamente, que muitos preconceitos, né, possam estar rodando a tua cabeça nessa hora. A história do advogado que eu disse no início. Quem diz que todo advogado precisa mesmo mentir? Não dá pra fazer a escolha certa nunca? Ah, mas vai ter consequências. Tudo tem consequências. O erro e o acerto. Seja qual for a carreira que você decide seguir, lembre-se que antes de tudo você é um representante de Deus aqui. E se você fizer uma parceria com Ele, você tem muito maiores chances de sucesso na carreira e na vida espiritual. E claro, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre a escolha da sua profissão. Converse com seus pais, com seus amigos, abra a tua cabeça. O mundo é muito maior do que só aquela coisinha pequenininha que você pensou, viu? Não esquece de dar um like antes de sair, compartilhe com seus amigos que estão ali tentando escolher a sua profissão, converse sobre o assunto, discuta aqui embaixo comigo o que você acha desse tema, qual a profissão que você está pensando em seguir, se você está em crise agora na hora, né, de escolher a faculdade em que você tá aí na luta, fez Enem, não sabe o que fazer, comenta aqui embaixo, quero saber. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, hein? A gente se vê no próximo vlog. Beijo, tchau!